exemplo, né, Eduardo? Isolamento social, cada um e cada uma de nós em casa, né? A gente podendo conversar usando as tecnologias de informação, né, Eduardo? Você tá se cuidando, Eduardo? Eu tô me cuidando aqui e cuidando dos outros, né? Como é que você tá, Eduardo? Estou me cuidando aqui, estou em casa e seguindo as recomendações de todos os médicos, inclusive sua, para permanecer em casa. O que eu faço é dou uma volta na pracinha aqui perto de casa para caminhar um pouco, né? Fazer um exercício. Mas Ó, e caminhar durante o dia, Eduardo, eu te falei, é muito bom, porque o vírus odeia o sol, então caminhar assim de manhã cedo, com um solzinho assim, é muito bom, viu? que legal. Então, e é um prazer conversar com você sobre a situação brasileira presente e como é que nós vamos todos colaborar para enfrentar a crise econômica que está tão grave, e o que é que poderemos fazer, tanto do ponto de vista... Eduardo, eu tava começando, falando com o pessoal, ó, aí, o Suplicy com a gente. Olha o Suplicy, essa figura emblemática para todos nós. Botei até uma camisa aqui do SUS que eu usava na época da prefeitura, você lembra aqui, ó, Ah, para a gente fazer uma sim, conversa aí. que bom. Eduardo, você que foi sempre um defensor, né? Eu já falei, eu me filiei no PT em 85, eu tinha 14 para 15 anos de idade, porque a sua campanha na época falava experimente Suplicy, é diferente de tudo que está aí. E desde da sua campanha para o Senado, você foi o senador defensor da tese da necessidade da renda básica e cidadania. E eu diria que o mundo hoje está reconhecendo a sua luta, Eduardo, e países do mundo inteiro, inclusive o Trump nos Estados Unidos adotando, né? Eu acho que podia explicar um pouco para as pessoas, Eduardo, a importância dessa medida e a sua proposta do renda básica emergencial para enfrentar o coronavírus, não só no Brasil, mas como no mundo. Muito bem. Mais e eu ter apresentado o projeto de garantia de renda mínima através de um imposto negativo e decorrente do debate havido, aqui surgiram os programas de renda mínima associados à educação, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, o cartão alimentação, e daí o presidente Lula racionalizou, unificou todos no Bolsa Família a partir de 2003, que foi crescendo de 3 milhões e meio para 14 milhões e 200 mil em julho de 2014. Aí foi diminuindo um pouco, mas daí voltou a crescer e hoje nós temos cerca de 14 milhões de famílias no programa Bolsa Família. Mais e mais estudando as transferências de renda, eu fiquei persuadido na interação com todos os filósofos, economistas que estudam o tema, que melhor ainda será o dia que tivermos a renda básica de cidadania incondicional como um direito universal em cada país, e assim em cada cidade e assim por diante. E apresentei um novo projeto em dezembro de 2001. Felizmente, o Senado Federal aprovou, a Câmara também, mas com um parágrafo muito significativo que o senador Francelino Pereira, depois de estudar a matéria, observou para mim, é uma ótima ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu avaliei como de bom senso, aceitei, e graças a este parágrafo, tanto o Senado, dezembro de 2002, quanto a Câmara, dezembro de 2003, foi feito em caráter terminativo nas comissões respectivas, e sabe que era dezembro de 2003, quem era deputado federal à época
era suplente, mas estava presente e assinalado, está lá na votação. O atual presidente da República estava presente na Comissão de Constituição e Justiça quando foi aprovado por consenso de todos os partidos. Foi ao presidente Lula. Na época, Palocci era o ministro da Fazenda, conversei com ele, ele explicou ao presidente como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar, e numa bela cerimônia, no dia 8 de janeiro de 2004, há 16 anos, e presente até o Felipe Van Pares, maior autoridade sobre o tema, convidado especialmente que veio, e presente, dentre outros, a minha mãe, que faleceu em 2013 com 105 anos, mas ela esteve lá em Brasília nesse dia, assim como pessoas tão queridas, e Paul Singer, dentre outros, que foi um entusiasta da proposta. E então, agora, e desde aquela época, Padilha, aumentou enormemente o interesse, as experiências pelo mundo afora, em todos os continentes. E hoje... Aqui no Brasil também, né, Eduardo? Maricá, por exemplo, né? E aqui, Maricá está realizando uma experiência notável, pioneira, a ponto de, dos 162 mil habitantes de Maricá, hoje praticamente um terço, 42 mil, estão recebendo, na forma da moeda social Mumbuca, 130 mumbucas ou reais por mês, e é uma moeda que é aceita no comércio local. Até o final do ano, metade... Só explicar para o pessoal, né, Eduardo, essa coisa da Mumbuca. Mumbuca foi uma moeda que a Prefeitura de Maricá criou, né? Certo. Então as pessoas recebem como se fosse num cartão na Mumbuca, então só pode utilizar esse dinheiro na própria cidade, né, Eduardo? Exato. Então no comércio local, nas cidades locais. Então, além de garantir uma renda para as pessoas, é uma forma de movimentar a economia local, gerar empregos, fazer com que o comércio funcione, né, Eduardo? E o interessante é que, graças a este programa e a moeda social Mumbuca, enquanto outras cidades do Rio de Janeiro, neste período de recessão dos últimos anos, ali em Mumbuca tem havido o crescimento do emprego, conforme o DIEESE tem constatado, e algo muito positivo. No final deste ano 2020, metade da população estará recebendo a renda básica, e a previsão é que até 2024, na gestão do Flaviano Horta, que sucedeu ao Washington Quaquá, o que foi o que propôs, então teremos ali a primeira cidade brasileira com a renda básica. E você sabe que o prefeito Fernando Haddad é entusiasmado com a proposta, também fez um projeto para São Paulo, que está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo, já passou nas comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública. Nessas próximas semanas estará passando na Comissão de Saúde, já tem o parecer favorável do Gilberto Natalini, e ao mesmo tempo eu fiquei entusiasmado porque você sabe que quinta-feira passada, nada menos do que os 27 governadores de estado escreveram uma carta, um manifesto resultante da última conferência dos governadores, onde propõem uma série de medidas ao governo Jair Bolsonaro, e no item 6º está implantar a renda básica de cidadania conforme a Lei 10.835 de 2004, e aconteceu que ali, por exemplo, no Senado Federal, o senador líder do PT, líder da rede, o Randolfo Rodrigues, apresentou um projeto justamente para
encaminhar, aprovar uma renda básica de cidadania emergencial. Como é que é esta proposta? É que todas aquelas famílias, de maneira semelhante ao que está acontecendo em Maricá, que recebem até 3 salários mínimos per capita, portanto, todas aquelas que estão inseridas no cadastro único, passarão a ter o direito de receber, uma vez aprovada a lei, por 6 meses durante a pandemia, e se porventura a pandemia continuar, será prorrogado, e daí cada pessoa nessas famílias receberá R$300 por mês e poderá ser renovado se houver a continuidade. Então, é uma forma assim muito interessante de iniciar a renda básica de cidadania. E o interessante é que tanto a rede brasileira da renda básica quanto o MST, a coordenação do movimento da população em situação de rua e centenas de entidades assinaram em favor da proposta da renda básica e surgiu um abaixo-assinado que já está com mais de 200 mil pessoas que também estão reivindicando ao Congresso Nacional e ao governo Jair Bolsonaro que coloque em prática a renda básica de cidadania. Então, Eduardo, só te dar 2 informações que você talvez não esteja sabendo. Uma, na semana passada, né, até por um pedido da bancada do PT, nós também apresentamos essa proposta similar. Que bom. Na Câmara dos Deputados. Ela está dentro do pacote de medidas que serão analisadas quarta-feira, junto no Colégio de Líderes. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue aprová-la também já na Câmara, porque acelera a votação depois no Senado. Que ótimo. E a segunda coisa, né, mais 2 informações. Uma, que nós aprovamos na quarta-feira e o Senado aprovou na sexta, a decretação do chamado estado de calamidade pública em relação à lei de responsabilidade fiscal. Né? Na lei de responsabilidade fiscal tem um artigo lá, 65, que estabelece: se o Congresso decreta a situação de calamidade pública, o Executivo estaria dispensado, nesse período da pandemia, estabelecemos até o final do ano, desse ano, de cumprir a meta de superávit primário, de manter o teto prudencial de recursos humanos, ou seja, aquele limite de contratação de pessoas, e amplia o limite de endividamento, não só da União, mas dos estados e municípios. Ou seja, isso libera a União, os governos estaduais e municipais a ampliar medidas como a renda básica e cidadania, aprovar essa sua ideia, esse projeto da renda básica e cidadania emergencial. E a Benedita da Silva, que é a presidenta da Comissão de Cultura, da qual eu faço parte, apresentou também uma proposta, e eu assinei junto, um conjunto de deputados de vários partidos que fazem parte da Comissão de Cultura assinaram, Eduardo, uma renda básica para os agentes culturais, para os trabalhadores da área da cultura, que estão numa situação de renda muito grave com essa crise, porque os espetáculos estão sendo cancelados, diminuiu a circulação das pessoas, que é importante por causa do isolamento social, mas prejudica a renda dessas pessoas. Vou passar para vocês projeto especificamente do pessoal da cultura, viu, Eduardo? Muito bem, ótimas notícias. Eu quero aqui saudar a querida Benedita da Silva pela iniciativa e a vocês, e pelo que compreendi, tanto uma vez instituída, aprovada o reconhecimento da situação de calamidade, também abre-se flexibilidade para aquela limitação da PEC 95, não é? Que poderá ser, os gastos poderão ser aumentados além daquilo que estava previsto, não é isso? Exatamente isso, Eduardo. Né? Ela não acaba com a PEC 95, que é aquele congelamento de 20 anos certo. Dos recursos da saúde, da educação e investimentos públicos,
mas permite que nesse ano possa se ultrapassar o teto. Por isso que, inclusive, nós estamos defendendo que o governo federal recupere, por exemplo, de imediato, os 21 bilhões de reais que foram retirados da área da saúde, do SUS, para que sejam recuperados de imediato. Uma parte deles para investir, Eduardo, em leitos de UTI. A previsão que nós fazemos é que se 10% da população for infectada, nós podemos ter que aumentar 10 bilhões a mais de recursos para leitos de UTI no país. Uma outra previsão é para os testes no SUS. Ou seja, São Paulo, o Brasil inteiro parou de fazer os testes, né? Foi uma medida que eu não concordo com essa medida, tanto do Estado de São Paulo quanto do Ministério da Saúde. Nós estamos prevendo a necessidade aí de pelo menos 20 milhões de kits de testes a partir do teste da China, mas é insuficiente ainda. Para isso precisa de recursos, e nós vamos colocar mais médicos, né? Nós precisamos fazer um edital com 10 mil médicos, não só os médicos brasileiros, mas chamar os médicos brasileiros formados no exterior, que estão aqui, milhares de jovens que se formaram no exterior, que podem... Maravilha. Muito importante. Eduardo, tem um comentário aqui do... Sim. Está saindo um pouco do ar aqui, como é que faço? Não, voltou. Eduardo, tem muita gente acompanhando já. Suplicy, conta um pouco para a gente como é que está essa coisa da renda básica no mundo. Trump, a renda básica, as ideias da renda básica, as ideias de renda básica emergenciais no mundo, viu? Trump, né? Eu já tinha visto Portugal garantir, Espanha, medidas em outros países da Europa. Agora o Trump nos Estados Unidos determinou aí uma espécie de renda básica para o conjunto da população dos Estados Unidos. Como é que é isso, Eduardo? Se você convenceu o Trump, conseguiu convencer os Estados Unidos aí. Olha, parece que é uma proposta de $1.000 por mês para cada norte-americano. Isso aí, sabe que havia sido proposto pelo James Tobin quando George McGovern foi candidato versus Nixon. Ele tinha a proposta do Demo Grant, que era $1.000 por ano, agora vai ser por mês, mas naquela época seria $1.000 por ano para cada norte-americano, e era uma proposta de renda básica, mas infelizmente na época não foi tão bem compreendido, ele não venceu as eleições, mas que agora tenha chegado o momento, que boa ideia. Mas sabe que eu tenho acompanhado de perto as experiências, por exemplo, no ano passado eu fui até o Quênia, em janeiro, e visitei as vilas rurais pobres do Quênia, onde, através da instituição Give Directly, dando diretamente, que conseguiu prêmios da Google e das empresas do Vale do Silício, juntaram $30 milhões para prover em todas as vilas rurais do Quênia. Aliás, são conjunto de vilas. 44 vilas, por exemplo, estão recebendo $22 por mês para cada adulto, também recebendo pelo telefone, algo parecido lá com Maricar. Ali recebem pelo telefone celular e trocam no comércio da vila local ou trocam por dinheiro. E eu, com a Mônica Dallari, visitamos as vilas rurais, as famílias, e é impressionante o impacto tão positivo que fizeram com que aquelas famílias, com essa modesta contribuição, $22 por adulto, viessem a adquirir mais instrumentos de trabalho, passaram a trabalhar mais eficazmente. Houve uma diferença enorme do ponto de vista das mulheres. Elas passaram a se sentir com muito maior liberdade, autonomia,
notável diferença do ponto de vista das mulheres, muito maior solidariedade entre todos em cada uma das vilas rurais. E essa experiência está sendo muito bem estudada por outros lugares. A experiência mais notável que existe é a do Alasca, que há mais de 30 anos paga a todos os seus, hoje, mais de 750 mil habitantes, desde que ali residindo há um ano ou mais, um dividendo que resulta do fundo permanente do Alasca, das receitas do petróleo, e ali o Alasca foi transformado do mais desigual estado norte-americano em 1980 para hoje ser o mais igualitário, junto com o Utah, de todos os 50 estados norte-americanos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim do sistema. Na Namíbia tem uma formidável experiência que aconteceu. Eu visitei pessoalmente na vila de Otiveiro. Por 3 anos se pagou ali uma modesta renda a todos os seus habitantes, de $12 por ano. Um dos entusiastas da experiência foi eleito presidente da República, Raj Gengob, e que programou, anunciou para até 2025 a instituição de uma renda básica de cidadania para toda a Namíbia, ele agora como presidente da República. Então, a cidade de Stockton, na Califórnia, tem o prefeito mais jovem dos Estados Unidos, e ele, olha só, resolveu também fazer uma experiência de pagar para 130 pessoas que foram sorteadas $550 por ano, e há uma instituição que se chama Jane Family Institute, que começou a fazer estudos comparativos das experiências da renda básica, e está comparando o que ocorre em Stockton com Maricá. Então, uma coisa assim muito interessante, e eu fiquei também muito feliz de ter visto que nesses últimos dias centenas dos melhores economistas, filósofos do mundo já ultrapassaram. Ontem tinha mais de 720 assinaturas, inclusive Philip Van Parijs, Guy Stanley, Carl Wiederkist, e alguns dos melhores economistas nas universidades de todo o mundo assinaram um manifesto propondo que cada país venha a instituir a renda básica de cidadania. Então, Padilha, nós estamos falando assim num momento muito especial da história, saudando estas iniciativas, e se de um lado, do ponto de vista das iniciativas para caminhar na direção da realização da justiça, seguindo, portanto, a conclamação feita pelo Papa Francisco, que iria reunir os jovens em março último. Eu estaria lá, mas foi transferida para novembro. Então, os jovens brasileiros que vão participar do encontro com o Francisco, lá na cidade de Assis, na Itália, me convidaram, e quando eu expus a renda básica, eles falaram: nós queremos apresentar isso ao Papa, e por isso me convidaram, e eu estarei lá junto. Mas o Papa Francisco tem conclamado a todos, e isso ele o fez quando visitou a América Latina da última vez. Ele falou: eu conclamo a todos os chefes de Estado para colocar em prática aqueles instrumentos que vão promover a justiça, para que então possa haver a paz. Ora, a renda básica de cidadania é um dos instrumentos que poderão tanto colaborar para a realização da justiça. Então, nós estamos assim, como que
realizando algo que tem muita afinidade com os objetivos traçados pelo Papa Francisco. Isso me deixa também muito contente. Ah, sim, Eduardo. Eu acho que nós estamos assim, né, diante de uma crise sanitária e econômica como essa. Acho que o mundo acordou para duas coisas, né, Eduardo? Primeiro, todo ser humano que vive nesse mundo tem que ter direito a uma renda básica que possa lhe garantir a sua sobrevivência e, com isso, também a garantir a circulação da economia local. E eu acho que uma outra coisa que o mundo está percebendo, né, Eduardo, a importância do. Tem muita gente entrando aqui, muita gente falando, por exemplo, né, tem milhares de brasileiros, jovens brasileiros, que foram se formar no exterior, fazer o sonho de fazer um curso de medicina no exterior, estão esperando desde 2017 o governo federal fazer o exame de revalidação de diploma, foi interrompido pelo Temer, foi um exame que eu criei junto com o Haddad na época, eu era ministro da Saúde, o Haddad ministro da Educação, foi interrompido desde 2017 e agora o edital de chamamento dos mais médicos não está contemplando a possibilidade de médicos brasileiros formados no exterior poderem participar, como também tem uma lentidão por parte do governo em trazer os quase 2.000 médicos cubanos que estão aqui no Brasil, atendendo a população, que seriam muito úteis nesse momento para cuidar das pessoas, controlar as doenças crônicas, atender a unidade de base de saúde, evitando a chegada na UTI. E muita gente falando aqui, Eduardo, sobre a necessidade de abrir hospitais. Tem um hospital sorocabano, que você conhece bem, que está fechado aqui na região da Lapa, na cidade de São Paulo. Durante a gestão da a gente tentou abrir o hospital inteiro, o governo do estado não passou ao prédio para a prefeitura, né? Tanto é que a gente abriu no entorno ali do prédio, tem um hospital hora certa, tem um centro de reabilitação, então o que era da prefeitura, o Haddad abriu novos serviços. E a população falando assim, não é a hora de a gente pegar e abrir de vez esses leitos do SUS aqui no Sorocabano, tão importante. Eduardo, conta um pouco para as pessoas como é que você prevê, assim, porque muita gente fala o seguinte, não tem dinheiro para garantir a renda básica e cidadania. Nós vimos aqui os dados do Brasil, né? 208 bilionários. 208 bilionários. Se a gente pegasse 3%, né, o imposto sobre grandes fortunas de 208, só tem 208 bilionários no Brasil. Se a gente pegasse 3%, daria um orçamento anual equivalente ao que é do Bolsa Família. Pois bem, muito importante. Esse programa. Você citou o exemplo do Alasca, de Maricá, que tem uma parte da renda do petróleo, mas sem essa renda do petróleo, como que a gente pode bancar essa sua proposta que você luta há tanto tempo e que o mundo hoje está assumindo como uma das formas de enfrentar a crise econômica e a crise do coronavírus? Olha, de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num estado, num país, numa nação, num continente, nós sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que vai pagar a renda básica. Um outro exemplo é Macau. Macau, que era a antiga colônia portuguesa, em 1999 passou a ser da República Popular da China, porém com autonomia. E aí o governo local autorizou a existência de cassinos. Hoje Macau tem mais cassinos que Las Vegas. O Brasil recebe 8, 9 milhões de turistas por ano, Macau recebe 30 milhões. Quando foi 2006, com o desenvolvimento dos cassinos, houve forte tensão social. E o governo, então, passou a destinar 6% da receita de Macau, de cassinos, hotéis e tal, para pagar uma renda, um wealth partaking scheme, wealth partaking scheme, um dividendo igual a todos os seus cerca de 700 mil residentes permanentes. Começou a pagar em 2008 4 mil patacas, 6 mil, 8 mil, no ano passado 10 mil patacas, cerca de $1.220 por habitante, pai, mãe, 3 crianças, dá 6 mil por ano, $500 por ano, ou seja,
E eu estive lá em 2016, a população está recebendo de forma muito feliz também. É uma outra experiência pioneira. Então, como no Brasil há tantas formas de riqueza geradas, e é mais do que de bom senso que toda a população brasileira possa participar, pelo menos, um pouco da riqueza comum de nossa nação. Então, é uma questão de bom senso que os grandes pensadores da história da humanidade, como Thomas More, Thomas Paine, o Bertrand Russell, e todos são favoráveis. E economistas, no mais largo espectro, também defendem todos receberem uma renda como parte da riqueza e de maneira e eu tenho a convicção de que na medida que for instituída e começar a se ver os resultados tão positivos, aquelas pessoas que detêm estas grandes fortunas vão achar de bom senso que nós passemos a viver numa nação com muito maior grau de solidariedade, de justiça, o que vai resultar o quê? Na diminuição, por exemplo, da criminalidade violenta, dos assaltos, dos roubos, dos assassinatos. Poderemos passar a viver numa nação de muito maior grau de solidariedade, de paz, de menor grau de violência. E, aliás, eu gostaria de dizer uma coisa. Para a aprovação da renda básica emergencial, a ideia é pagar a todas aquelas pessoas que estão no cadastro único. E é importante avisar a todas as pessoas, inclusive aquelas que estão trabalhando trabalhando nas ruas como autônomos, os moradores de rua, e aquelas, por exemplo, a moça que e agora está ficando em casa e não está podendo receber, a cabeleireira que fechou o salão de cabeleireira, ela está sem trabalhar e tudo. Todas essas pessoas têm o direito de se cadastrar no cadastro único, segundo as normas do governo, e poderem também, caso seja aprovada a renda básica emergencial, fazerem parte receberem este benefício. Até que um dia venhamos a ter a renda básica incondicional, até para esses grandes milionários que você citou, ou bilionários, mas, obviamente, eles vão perceber que, graças à contribuição deles, eles próprios e todos os demais, hoje, mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive deles aqui residentes há 5 anos ou mais, todos passarão a ter o direito à renda básica de cidadania. Eduardo, muita gente entrou um pouquinho depois. A sua proposta, então, né, que no caso do Senado, o Randolph já apresentou, é que fosse instituído emergencialmente para todas aquelas famílias que tenham pelo menos abaixo de 1/3 do salário mínimo per capita. É isso, Eduardo? Explica aí um pouco, fala um pouco, pessoal, que muita gente entrou depois, tem gente perguntando aqui qual que é a proposta que você está fazendo para esse ano, emergencialmente. Para este ano, emergencialmente, são todas as famílias que estão inscritas no cadastro único. Essas famílias são aquelas que recebem até 3 salários mínimos. E só um minutinho que eu vou dizer aqui. Os beneficiários do programa Bolsa Família farão jus à suplementação no mínimo de R$ 300 mensais por pessoa, por 6 meses prorrogáveis, enquanto durar a epidemia ou pandemia. Todas as pessoas listadas no cadastro único
CadÚnico e todos os seus dependentes com renda familiar per capita inferior a 3 salários mínimos, portanto, é renda familiar per capita inferior a 3 salários mínimos e que não sejam beneficiários do programa Bolsa Família, farão jus ao benefício especial no valor de, no mínimo, R$ 300 mensais por 6 meses prorrogáveis enquanto durar a epidemia ou pandemia. E farão jus ao benefício todas as pessoas cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais que atendam às condicionalidades dos parágrafos 1º e 2º, e os beneficiários receberão os valores diretamente da conta cadastrada na Caixa Econômica e, no período de recebimento da renda básica, ficam suspensas as condicionalidades existentes nos parágrafos 1º e 2º. Ou seja, nesse período não precisará haver o cumprimento daquelas condicionalidades para todas as famílias que recebem até 3 salários mínimos por mês, cadastradas no Cadastro Único. Daí a relevância de darmos a informação a todos os moradores em situação de rua, as pessoas que estão no mercado informal, as pessoas que, por alguma razão, até vendedores ambulantes, que estão com dificuldade de obter renda, todas têm o direito de se cadastrar no Cadastro Único e, uma vez aprovada a lei, estarem recebendo. E eu quero... Suplicy, não sei se você viu hoje, saiu uma medida provisória feita pelo Bolsonaro, que pode ter um impacto ainda maior sobre essa situação de renda da população. A gente já vai começar a exigir a retirada dessa medida provisória, que estabelece, por exemplo, que o empregador, o patrão, possa cancelar por até 4 meses um contrato com um trabalhador. Então, você estava citando exemplos de pessoas que não têm contrato, né? Os ambulantes, o pessoal do comércio ambulante, os trabalhadores de aplicativos, muitas diaristas não têm contrato estabelecido, mas o Bolsonaro editou hoje também em relação às pessoas que já têm contrato, ou seja, permitindo que eles sejam afastados do trabalho até por conta da quarentena e podem ficar sem o salário. Está dizendo ali que pode ser uma negociação individual do patrão com o empregado, podendo obrigar que ele fique sem o salário, cancelamento do contrato por 4 meses, sem recolhimento de FGTS e sem seguro-desemprego nesse momento. Por isso também as propostas, né, Eduardo, de uma espécie de seguro-desemprego, tanto para quem tem contrato, mas também, sobretudo, como você falou, para os diaristas, para as diaristas, né, para as pessoas que trabalham no comércio ambulante, para os milhares que trabalham com aplicativos, né, aqui na nossa cidade de São Paulo, muita gente trabalhando com aplicativo, que foi até a forma de ocupação que mais cresceu no último período. Vão precisar de uma ação emergencial nesse período, né, Eduardo? Porque a minha previsão, eu tenho dito isso desde o começo, né, nós deveremos ter até o inverno um período de crise sanitária, não só por conta do coronavírus, mas também por outras doenças respiratórias que aparecem nessa época do inverno, né, Eduardo? Sem dúvida. E agora, eu quero... Olha, precisou o coronavírus chegar aqui para que o governo Jair Bolsonaro reconhecesse a importância do programa de sua iniciativa dos Mais Médicos. Eu quero cumprimentá-lo por isso. E eu que tantas vezes, quando você iniciou Mais Médicos, eu estive junto, até recebendo e conversando. Você era senador na época, inclusive. E conversei com os participantes do programa Mais Médicos, inclusive de tantos cubanos que chegavam aqui com muita felicidade e viram no trabalho que desempenhavam, beneficiando o povo, sobretudo das regiões mais carentes no Brasil, o quanto que isso foi benéfico. Eu quero cumprimentá-lo e ver que e dizer a essas pessoas reconheçam
o quão positivo que foi esta iniciativa. Meus parabéns, Padilha. Eduardo, você sabe que essa crise, né, tanto econômica quanto sanitária, tem reforçado aí o reconhecimento no mundo por duas coisas que a gente lutou sempre, eu e você, tanto pela renda básica cidadania quanto pelo SUS. Sempre nos ajudou muito na luta do SUS, do Sistema Público Sim. Universal. Não sei se você viu, inclusive, uma diferença muito importante nas taxas de letalidade, na quantidade de óbitos, né, e mesmo na progressão de casos, entre os países que mantiveram seus sistemas nacionais públicos, né, ou que reforçaram seus sistemas nacionais públicos nesse momento, como a Inglaterra, a Alemanha, a própria França, né? E a comparação entre países que tem um sistema absolutamente privado, como é o caso do sistema americano, a incapacidade de coordenar uma reação ao coronavírus, né? Inclusive com muita dificuldade de cuidar da sua população, taxa de letalidade aumentando. A Itália vinha num processo de desmonte do seu sistema nacional público por um governo de ultradireita que está na Itália. Então, essa é também uma das explicações possíveis para a progressão tão rápida, a letalidade tão alta na Itália, e o quanto que a gente depende do SUS aqui no Brasil para enfrentar o coronavírus, com todas as fragilidades e dificuldades. Se não for o SUS, nós temos um risco muito sério de ter uma tragédia muito grande. E a gente tem cobrado um pouco isso, Eduardo, né? O governo federal, nesse momento, já deveria estar fazendo isso desde janeiro, quando a gente já tinha as informações sobre a epidemia do coronavírus, expandir rapidamente o leito de UTI. Até hoje, nenhum leito novo foi aberto pelo governo federal. Já deveria ter feito o edital do Mais Médicos desde o começo do ano, para que a gente tenha muitos médicos do Mais Médicos espalhados aí nas unidades básicas de saúde, né? E não programou essa coisa da testagem. Tanto é que a gente está sem testes no país nesse momento, e também não programou a distribuição de máscaras e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, Eduardo. Muitos trabalhadores que estão nos prontos-socorros, nas UTIs, nas UPAs, na UBS, eu continuo atendendo na unidade básica de saúde, mesmo estando deputado federal, não abri mão de continuar atendendo a população junto com os meus alunos. Muitos dos trabalhadores, das trabalhadoras reclamando que não tem máscara, não tem jaleco para utilizar, que são mecanismos fundamentais de proteção. Pode acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália, que no início da epidemia infectou um volume muito importante dos trabalhadores da saúde, eles ficaram sem capacidade, inclusive, de atender as pessoas. Essa também é uma das hipóteses da letalidade tão elevada na Itália. A Itália hoje que é o país que mais morreu pessoas pelo coronavírus no mundo inteiro. Já ultrapassou a China, viu, Eduardo? Muito bem, a criação do Sistema Único de Saúde, que resultou de decisão da Constituinte e que foi tão atentamente observada nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, inclusive com a sua participação, expandindo, aumentando a qualidade, inclusive incluindo o programa Mais Médicos, é algo que precisa ser reconhecido e agora aperfeiçoado para atender situações tão prementes quanto essas do Bolsa Família. E gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para transmitir ao Comitê Civil que envolve a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas da União, onde nós, vereadores, estamos, o Antônio Donato, o Alfredinho e todos, a nossa bancada, estamos colaborando para pedir a atenção especial para os moradores em situação de rua de São Paulo, que são agora num número que foi aumentado significativamente, e essas pessoas precisam ter a assistência. A própria Arquidiocese de São Paulo, por iniciativa do padre Júlio Lancelotti, inclusive definiu que aquela capela que existe na Luz, no Bom Retiro, feita para os moradores em situação de rua por Dom Paulo Evaristo Arnes, seja um lugar de abrigo para a população em situação de rua que eventualmente esteja ali contaminada e precisa da assistência. E então
é preciso um apelo muito especial à cultura municipal para atender os casos da população em situação de rua com coronavírus. Muito importante isso, Eduardo. Você vai se lembrar, você foi secretário junto comigo. Naquele momento você já havia saído da secretaria para ser candidato a vereador, mas você acompanhou de perto aquela ação que nós fizemos no mês de... Foi em 2016, foi até um pedido do padre Júlio Lancelotti. Foi um inverno bastante rigoroso no Brasil, em São Paulo. Aliás, foi o ano 2016, depois da pandemia de 2009, né, da pandemia da influenza, 2016 foi o ano que mais morreu pessoas por influenza no Brasil. E nós fizemos uma ação emergencial, exatamente nisso que você está falando, o padre Júlio que estimulou, de abertura de espaços de acolhimento emergenciais para a população em situação de rua, antes de começar o inverno. As pessoas iam lá, muitos ficavam só uma noite, quem quisesse ficar mais de uma noite ficava, eram avaliados em relação à saúde, se fosse necessário internação, era levado para internação. Isso fez com que teve uma grande redução desses óbitos. E hoje, como você falou, dobrou a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Então é muito importante uma ação mais enérgica aí por parte da prefeitura, como você está falando, de abertura de novos espaços de acolhimento para essa população agora, já no outono, que possa, nesses espaços, exatamente para poder cuidar dessa população, né, para que a gente possa evitar, porque essa é uma população extremamente vulnerável para o coronavírus e para as outras doenças respiratórias, né? Teve uma iniciativa aí da prefeitura de pegar o espaço do Pacaembu, do AMB, para abrir leitos. Nós torcemos para que também tenha iniciativas como essa para abrigar a população em situação de rua, né, Eduardo? Olha, Padilha, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo ao coordenador nacional do Movimento pela População de Rua, o Darcy Costa, e o outro, o Edivaldo, que é o vice-coordenador, porque ontem, dados os problemas que tem havido ali, inclusive no CISART, que fica embaixo, fica no viaduto Pedroso, houve um conflito entre eles e eu quero muito recomendar a eles, assim, com muita amizade e carinho, para que cheguem a um bom entendimento entre eles, porque ontem houve uma briga lá, houve o desaparecimento de computadores e eu quero pedir a eles, procurem realizar um melhor entendimento entre vocês, cheguem a um bom termo outra vez, para o benefício de toda a comunidade, da população em situação de rua, e vamos superar os problemas que houve entre vocês, tá bom? Para o benefício de toda a população em situação de rua. Isso é muito importante, né, Eduardo? É momento de paz, né? Não de briga, né? Tanto no mundo da política quanto na sociedade, né? A gente promover a paz, juntar as pessoas, juntos a gente pode enfrentar essa grande crise sanitária e crise econômica, né? Com o papel que nós temos, né, Eduardo? Você como vereador, eu como deputado federal, você como ex-secretário, senador, alguém que sempre defendeu a renda básica e cidadania, eu que sempre defendi o SUS, também de apontar para os governos, né, soluções, o que não está sendo feito, mas no tom de colaborar, né? E a gente precisa, por parte aí, sobretudo da população em situação de rua, colaboração de todos. Só unidos a gente consegue enfrentar a situação, né? Desunidos, né? Já tem muito problema para gerar desunião da população em situação de rua, né, Eduardo? E eles que muito frequentam o meu gabinete, por exemplo, tem solicitado, por exemplo, emendas para que haja o Natal da população em situação de rua e tantas outras iniciativas. Num momento como esse de crise, acabou havendo lá um conflito, precisou até a polícia, a Guarda Civil chegar lá para tentar amainar os espíritos, e então por isso que eu aproveito e faço esse apelo
a todos eles. Mas, Padilha, eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar conversando com você. Eu tô aqui junto com o Suplicy. Ô, Eduardo, eu vou começar a reunião daqui a pouco, junto com o presidente Lula da direção nacional do PT. Estou aqui junto com o Suplicy. Nós estamos fazendo um ao vivo, porque, enfim, o mundo está reconhecendo a renda básica, a cidadania e o SUS como as principais armas para enfrentar o coronavírus. Ali, o pessoal da direção nacional, o presidente da Gleice, todo mundo ali esperando, daqui a pouco vai ter uma reunião com eles. Que bom. Então, manda um abração para o presidente Lula, um beijão para a Gleice. E que boa notícia é essa de que a renda básica de cidadania está se espalhando pelo mundo e pelo Brasil e vai ser logo, logo implantada. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço, Eduardo, e vamos mantendo assim atualizado. Vou te passando as informações de como é que está a tramitação lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, das medidas aí em relação ao coronavírus lá e, sobretudo, o andamento da proposta aí da renda básica e cidadania emergencial, Eduardo. Então, um grande abraço, Padilha. Foi uma satisfação muito grande ter esse diálogo com você e com todas essas pessoas que estão nos assistindo por todo o Brasil e pelo mundo. Eduardo, eu queria reforçar aquilo que você já está fazendo. Você tem sido um exemplo em relação a isso. O presidente Lula também, tanto é que a reunião com ele vai ser por videoconferência. O isolamento. Muita gente escreveu aqui, pede para o Suplicy reforçar para as pessoas ficarem em casa. Todo mundo sabe que o Suplicy é uma pessoa saudável, tem hábitos saudáveis. Se ele está ficando em casa é porque todo mundo precisa ficar em casa, não só para se cuidar, né, para se proteger do risco de transmissão, mas também para proteger as outras pessoas, né, para não ser um agente de transmissão para outras pessoas, né, Eduardo? Muito bem, Padilha. Reitero aqui a recomendação a todos para permanecer em casa e aproveitar para estar refletindo, estar estudando, interagindo nas redes sociais. Isso é muito positivo. E eu aproveito... Eduardo, só para todo mundo saber, a partir de hoje começa a campanha de vacinação para influenza, para gripe. É uma vacina muito importante que as pessoas tomem, né? Sobretudo todos aqueles que estão no grupo de risco para influenza, que são os idosos, os profissionais de saúde, gestantes, crianças e pessoas que, independente de estarem nesse grupo, têm algum tipo de doença crônica. É muito importante se vacinar. Tem que se organizar para a vacinação, para também não transformar num tumulto que possa ampliar a transmissão do coronavírus. Mas é importante. Muita gente perguntando, Padilha, é importante se vacinar? É muito importante se vacinar, por dois motivos. Um, porque você se protege, e se você não tiver uma gripe grave por influenza, você vai estar mais forte para enfrentar uma gripe, né, uma síndrome respiratória por coronavírus. E segundo, que se você não tiver uma gripe grave por influenza, você reduz também a pressão sobre o sistema de saúde. Então, a proteção individual e coletiva. Começou hoje a campanha de vacinação. Todo mundo é importante vacinar. As pessoas saberem que esse ano a faixa etária começa com 55 anos. Então, mais gente vai poder tomar a vacina pelo SUS, viu, Eduardo? Olha, Padilha, eu estou com 78 anos. Faço 79 em 21 de junho e eu vou agora de manhã no posto de saúde de Pinheiro fazer a vacina e recomendo a todos, sobretudo os de 55 anos ou mais, que façam o mesmo. Eu vou daqui a pouco lá no posto de saúde, tá bom? Seguindo a sua... Muito bom, Eduardo. Um grande abraço. Vamos continuar conversando aí esses dias, tá bom? Um grande abraço. Mandar um abraço para todo mundo. Vamos encerrar aqui. Vai ficar, o vídeo vai continuar aí no... Você pode pegar tanto no Stories do Instagram do Suplicy, no meu Stories, do @padilhando. Você pode pegar também nas outras redes a nossa conversa aqui. Um grande abraço, Eduardo. Um abração, muito obrigado. Felicidades e abração ao Lula, a Gleice e a todos aí do PT também. Um abraço. Obrigado.